Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui analisar uma questão bem interessante da Unicamp. Ela aborda conceitos importantes aí sobre as mudanças de estado físico da matéria. Tá? A gente vai discutindo melhor isso ao longo do exercício. Quem tem que suar é o chopp, não você. Esse é o slogan que um fabricante de chopp encontrou para evidenciar as qualidades do seu produto. Uma das interpretações desse slogan é que o fabricante do chopp recomenda que seu produto deve ser ingerido a uma temperatura bem baixa. Pode-se afirmar corretamente que o chopp, ao suar, então, o chopp, ao suar, tem sua temperatura. Bom, olhando aqui essa primeira parte do problema, a gente sabe até, ou pelo conhecimento aí do dia a dia, se eu retiro uma substância, um suco, uma água que seja, da geladeira, que está a uma temperatura bem mais baixa, e deixo ela em condições ambientais, ela vai diminuir a sua temperatura até para manter o equilíbrio. Isso é até a termodinâmica explica essa relação. Então, só com essa observação a gente pode perceber o seguinte, que a temperatura, bom, em relação ao chopp, a temperatura vai diminuir. Claro que não, a temperatura não vai diminuir, o chopp não vai ficar mais gelado, né? A temperatura vai aumentar sim, ou seja, ela, digamos que esteja ali a perto de 0 graus, o chopp, essa temperatura vai começar a aumentar. Então, o item A e o item C, que começam dizendo que a temperatura do chopp vai ser diminuída, não procede. Bom, ficamos aqui com o item B e com o item D. Antes de a gente avançar para o restante do problema, vamos falar um pouquinho sobre esse mecanismo que faz com que o chopp sue, né? Que é o que o enunciado está dizendo. Está relacionado à questão da agitação das moléculas. Tá? Então, para a gente fazer aqui um resumo rápido, quando a substância, vamos pegar a água, está no estado sólido, as moléculas elas estão bem organizadas em uma estrutura que nós chamamos de retículo cristalino. À medida que eu vou fornecendo energia, fornecendo calor para esse bloco de gelo, esses retículos eles vão sendo quebrados a partir do momento que as moléculas começam a absorver essa energia. Ou seja, esse processo de absorção de energia recebe um nome, o processo endotérmico. Eu estou entrando com energia dentro desse bloco de gelo. Isso quebra esses retículos cristalinos, que são estruturas geométricas bem organizadas que cada substância apresenta. Tá? Então, à medida que eu vou fornecendo esse calor, o bloco de gelo vai absorvendo, as moléculas começam a se agitar, os retículos vão começar a quebrar, e aí a gente vai ter a passagem para o estado líquido. No estado líquido, as moléculas já estão um pouco mais agitadas, não há presença mais do retículo cristalino, o que há são atrações entre as moléculas. Se eu continuar fornecendo calor para essa substância, essas moléculas elas vão quebrando essas atrações entre si e vão começar a entrar em suspensão. Nós estamos aí diante da fase da vaporização. Tá? Então, já é uma etapa em que as moléculas estão extremamente agitadas. Todo esse processo que eu disse de agitação de moléculas tem um nome, é a chamada entalpia. Então, a entalpia é justamente essa quantidade de agitação, essa quantidade de energia que as moléculas possuem. Então, à medida que eu vou fornecendo calor, eu vou aumentando a entalpia. Então, a entalpia que dá conta e que analisa o quão as moléculas estão agitadas ali em uma determinada substância. Ok? O processo inverso seria aí a liquefação e depois a solidificação. O que nós temos é novamente uma reorganização, ou seja, uma redução nesse movimento que as moléculas possuem. Então, na forma de vapor, forma de gás, as moléculas estão extremamente agitadas, é a fase mais agitada que nós temos. À medida que eu vou retirando o calor, a entalpia diminui e as moléculas vão se reorganizando, vão se reaproximando, até nós chegarmos ali na fase líquida. Se eu continuar retirando energia, continuar retirando calor, as moléculas vão perdendo a entalpia, elas vão ficando menos agitadas, vão se organizando novamente no chamado retículo cristalino e entrando aí na fase sólida. Então, internamente, o estudo mais detalhado dessas mudanças de fase da matéria, esse estudo, essa análise está relacionada exatamente a perder ou ganhar energia. E esse processo a gente estuda dentro do conceito da entalpia. Bom,
No caso do chope, o que que acontece? Quando as moléculas, né, de vapor se aproximam dessa substância mais, né, com temperatura menor, o que que acontece? Como que elas vão conseguir passar do vapor para o líquido? Elas precisam liberar esse calor. Na fase de vapor, mais energia. Se eu quero passar para a fase líquida, eu preciso liberar essa energia. E ao liberar essa energia, o que que vai acontecer? Para onde que essa energia vai? No caso das moléculas que estão em volta do chope, vai exatamente para o chope. O chope acaba absorvendo essa energia liberada pelo vapor d'água ao passar para o estado líquido. Então, o que acontece é isso. No caso do suor, e aí já vem a segunda parte do problema, que é bem interessante, ele pega o slogan, ele fala do chope, o chope foi fácil de analisar, a gente viu que a temperatura vai aumentar, mas no caso da pessoa, e aí ele faz um paralelo com a questão do suor. O que acontece com o suor? É o processo inverso. O suor no corpo humano tem um efeito contrário ao suor que está ali no chope. Por quê? Porque o suor é justamente um mecanismo que o organismo humano tem, e dos animais em sua maioria, para que ocorra o quê? Uma redução na temperatura do corpo corporal. O suor, quando as gotículas estão sobre a pele, para evaporar, elas vão retirar calor do corpo e vão entrar em evaporação, em vaporização. Elas vão vaporizar a partir do momento que elas retiram a energia da pele. E isso acaba reduzindo, ou seja, retirar a energia da pele, do corpo, é fazer com que essa temperatura diminua. Então, o efeito que o suor tem no organismo humano é de evitar que a temperatura aumente, ou seja, ela faz com que a temperatura reduza. Então, ela evita, o suor evita que a temperatura corporal aumente. Então, o que diz o item B é o seguinte: chope aumenta, certo? Enquanto que a evaporação do suor no corpo humano evita que a temperatura diminua, é exatamente o contrário. Evita que a temperatura aumente. Por isso que a questão D é o nosso gabarito. Chope aumenta, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que sua temperatura aumente. Tá? Então, questão correta, tem D.